Olá, paz do Senhor, tudo bem? Sou o pastor Ivan Rodrigues, sou apologeta cristão e queria aqui mostrar aqui para vocês algumas verdades da Bíblia que muitos pregadores pregam por aí uma coisa que não existe. Por exemplo, o nome de Saulo, do apóstolo, foi mudado para Paulo, como muitos dizem. Não é isso que a Bíblia diz. Atos capítulo 13 diz que Saulo, que também se chama Paulo. Então o nome Saulo é do nome romano, que traduzido quer dizer Paulo. Então o nome dele nunca foi mudado. Outra coisa também, sobre a existência dos dinossauros. Eles existiram de fato? Sim ou não? A Bíblia diz que sim. Em Jó, capítulo 40, a partir do verso 15, diz que ele movia a sua cauda. Lá não diz diretamente dinossauro, diz Belmote, que traduzido quer dizer dinossauro. Os dinossauros foram destruídos aproximadamente na época do dilúvio. Então vieram as águas e eliminaram os dinossauros da face da terra. Meus irmãos, a respeito da revelação que algumas igrejas têm usado por aí. Aqui tem uma pessoa com dor de cabeça, aqui tem uma pessoa que você brigou em casa, aqui tem uma pessoa que você quer viajar, quer fazer isso e aquilo. Você acha isso correto? Está na Bíblia? É claro que não. Existe a revelação? Existe. Mas existe a revelação direta. Ou seja, quando Deus mostra a pessoa e o pregador indica a pessoa e fala o que Deus manda falar. Não aonde está uma pessoa. Jesus nunca usou isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que fazer somente o que a Bíblia diz. Somente o que a Bíblia manda fazer. A respeito de guardar o sábado, uma coisa muito errada para quem guarda o sábado no dia de hoje. É errado? É pecado? Não, você pode guardar o sábado, o domingo, o dia que você quiser. Só que é errado guardar uma tradição antiga usada pelos judeus nos dias de hoje. Para começar, eu não sou judeu. Você também não é judeu. Por que guardar o sábado? O sábado foi instituído no Velho Testamento por Moisés para separar um dia para adoração a Deus, porque o povo era muito rebelde. O povo não guardava dia nenhum para adorar a Deus. O povo naquela época era muito financeiro, era muito interessado em dinheiro, em comida, em bens. Então Deus resolveu colocar um dia separado somente para ele. E aquela época era a época da lei. Jesus não guardou nem um dia do sábado. E Jesus, ele era judeu. E a lei durou até Cristo. Dali para cá é a graça que nós estamos vivendo. Então, Jesus ia na sinagoga, como diz lá nos evangelhos, no dia de sábado, e levantou-se para ler, e leu o profeta Isaías. Jesus ia no dia de sábado porque era o único dia que Jesus encontrava os judeus reunidos. Se ele fosse em outro dia, ele não encontrava. Então ele tinha que ir no dia de sábado. Isso não significa que Jesus guardava o sábado. Meus irmãos, a Bíblia existe uma lei chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Ou seja, a Bíblia por si se explica.
Nós não podemos acrescentar e não podemos tirar. Por exemplo, você que quer ser um pregador, você que quer defender a fé, você precisa aprender algumas leis básicas para poder pregar. Eu não concordo com obreiros, pregadores, pastores, evangelistas que cuida de uma igreja, que sai pregando pelo mundo afora, sem ter um conhecimento bíblico, sem ter um preparo, uma estrutura bíblica. Não precisa ser formado diretamente, ter doutorado, mestrado e coisas mais, mas pelo menos ter o conhecimento profundo da Bíblia. Jesus, em maneira nenhuma, como disse o pastor Sandro Fontoura, que Jesus falou com a prostituta no poço de Jacó, em Samaria, em João capítulo 4. A Bíblia, em momento algum, mostra ou diz que aquela mulher era uma prostituta. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos. Jesus falou isso. Ter 5 maridos não significa que a pessoa é uma prostituta. Tem pessoas aí que casou 10 vezes e nem por isso é uma prostituta. A Bíblia não diz que ela é prostituta. Pelo que nós entendemos ali, era uma pessoa que não era feliz conjugalmente com uma pessoa. Ela queria ter alguém para viver o resto da vida com ela, mas não conseguia porque não tinha encontrado a pessoa certa. Maria Madalena, todo mundo chama de prostituta. A Bíblia não diz que ela era uma prostituta. Então, irmãos, nós temos que ver o que a Bíblia diz. A filha de Jairo, que Jesus foi lá, todo mundo falou, está morta, agora não adianta fazer mais nada. Jesus falou, ela não está morta, mas dorme. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Jesus não mentiu. Jesus disse, não está morta, mas dorme. Todos riram. Jesus chegou, pegou pela mão, chamou ela, ela levantou. O que aconteceu com aquela menina ali foi que ela teve uma parada no corpo, como se fosse uma morte. Existem pessoas que ficam 2, 3 dias caído, como se estivesse morto. Mas na verdade não está morto, está inconsciente. Era isso que aconteceu com ela. Ela estava inconsciente e Jesus a despertou. Eu sou apologista Ivan Rodrigues. O telefone para contato é 065 9601 5284. Estou no estado do Mato Grosso, já rodei 8 estados, 2 países, fui da Igreja Deus é Amor, Pentecostal de Jesus Cristo. E estou aí defendendo a fé, lutando pela verdade, sou ex-DJ e vamos orar, vamos levar o Evangelho. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e não for batizado será condenado. Então a obrigação de ir pregar o Evangelho não é só minha, é de todos, todos os seres humanos da face da terra. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração para Jesus te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero que o Senhor cure esta pessoa que está me ouvindo. Eu quero que o Senhor repreenda todo o mal que tem impedido esta pessoa de aceitar a Ti. Abençoa esta família. Dê saúde, paz e alegria para quem estiver me ouvindo. Em nome de Jesus, que o Teu Evangelho seja pregado em todos os 4 cantos da terra. Em nome de Jesus. Amém.